Vamos falar de saúde? Hoje é comemorado o Dia do Homem. A data é comemorada anualmente com a intenção de conscientizar a população masculina sobre os cuidados que nós devemos tomar com a nossa saúde. Eu estou recebendo hoje aqui no nosso programa o urologista Raul Moreira. Está aqui junto com a gente. Bom dia, doutor. Bom dia, Wilker. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Santo Café. Queria que o senhor começasse falando para a gente um pouco sobre essa questão, porque existe, né, essa máxima de que o homem não cuida tanto da saúde. Isso ainda é verdade? Em 2022, o homem ainda procura menos o médico? Infelizmente, isso é uma verdade. Existem pesquisas que demonstram essa tendência. Teve uma pesquisa publicada em 2015 pela Sociedade Brasileira de Urologia que colocou que 3.500 homens na faixa etária superior a 40 anos de idade, esses 3.500 homens foram questionados a respeito de se realiza ou não o exame de check-up, se tem qual receio em relação às doenças urológicas em geral. E eles colocaram que 51% deles, perceberam que 51% deles não faziam rotineiramente avaliações periódicas com urologista, com cardiologista, o que é um absurdo, né? Metade, mais de metade desse contingente. E, além disso, eles, por iniciativa própria, pouco iriam, e dos que iriam ao urologista, 90% foram por conta da iniciativa da mulher, da esposa. Então, a parceira, a esposa, tem papel primordial nesse quesito. Olha só. É interessante isso, interessante. Se não pegar pela mão ali e levar, muitos deles não vão, né, doutor? Outras coisas também interessantes que tem sobre essa pesquisa, que 28% dos pacientes ali relataram que o pior receio que eles têm é de perderem a ereção, pior do que perder o emprego. Não foi o pior medo que eles tinham, que era perder o emprego, o pior era perder a ereção. E mais interessante também que dentro desse grupo, imenso, 60% desses pacientes não sabiam, desconheciam a andropausa, né, que está relacionada com a queda dos níveis hormonais, hoje em dia chamada de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Isso sim é um problema, né, doutor? Exatamente, que está relacionado com disfunção erétil. Então, falta informação muitas vezes, falta buscar informação e ser aberto a ouvir também, né, doutor? Acho que quando a gente fala sobre esse assunto com os homens, a gente percebe muita essa rejeição e percebe também que a falta de vontade mesmo de aprender, a falta de abrir a cabeça e entender que é muito mais vantajoso, você corre menos riscos de ter problemas se você tiver o acompanhamento de um médico ali e tratar um eventual problema o quanto antes, né? A educação em saúde é muito importante para esse quesito e a conscientização do homem em relação à necessidade de se preocupar, de fazer exames rotineiros para detectar doenças urológicas e cardiológicas também em fases iniciais é primordial. Porque nessa fase, quando a doença, seja ela uma doença crônica, principalmente as doenças crônicas, cardiovasculares ou oncológicas, elas diagnosticadas na fase inicial, elas têm melhores resultados no tratamento e menores sequelas quando tratada de forma cirúrgica ou medicamentosa. E essa é a ideia. Quando a gente pega a coisa no início, a gente tem melhores resultados no tratamento e tem menos efeitos colaterais relacionados ao tratamento. E é verdade que as mulheres ainda vivem mais do que os homens? Exatamente. E está relacionado a essa questão? Está relacionado a isso. Os homens se arriscam mais, começa daí. Eles normalmente são muito relapsos em relação à atenção à saúde ainda hoje. Pouco realizam o exame de check-up, como a gente fala, e além disso, eles contraem mais doenças sexualmente transmissíveis em geral. Doenças cardiovasculares, é muito mais incidente na população do sexo masculino. E a perspectiva de vida, hoje, no Brasil, do homem é algo em torno de 4 a 5 anos inferior à da mulher. E é tudo questão de hábito, né? Questão de autocuidado. Doutor, o senhor bebe café? Já me disse aqui, né, que gosta de tomar um café. O meu já está servido ali. Então, quais são as principais doenças que atingem os homens? O senhor já falou aqui da questão das doenças cardiovasculares, doenças crônicas e tudo mais. O que mais é problema hoje que o senhor consegue identificar que os homens conseguiriam ter resultados melhores nos tratamentos se tivessem ido preventivamente? Olha,
em sua essência, principalmente nessa faixa etária que a gente está comentando aqui, superior aos 45 anos, 50, superior aos 50 anos de idade, e de maior preocupação, impacto, câncer de próstata, ele tem que ser frisado. Em faixa etária mais jovem, a varicocele como fator causador e relacionado muitas vezes com casos de infertilidade. Em faixa etária mais jovem ainda, ao nascimento das doenças urológicas, em destaque as malformações do trato urinário, criptorquidia, as orquites. Então, nós temos a infinidade. Na faixa etária de sexualmente transmissível, as doenças sexualmente transmissíveis, na faixa etária mais jovem, né, de 20 a 40 anos, as doenças sexualmente transmissíveis. As doenças oncológicas mais raras, mas também de destaque, são câncer renal, os tumores de testículo. Então, isso tem basicamente, assim, para passar um panorama geral das doenças urológicas. As balanopostite, que são infecções da região, e muito comuns, inclusive, em pacientes jovens, infecções da região da glande, do prepúcio, do pênis, que são extremamente comuns e são queixas muito comuns no consultório. Tá certo, doutor. Estou aqui com uma pergunta de telespectador e, ironicamente, é uma pergunta de uma mulher. Olha só, está preocupada ali com os familiares homens. Ela está perguntando se a andropausa apresenta algum sintoma. Sim. E, na verdade, por definição, o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, que é o termo corretamente utilizado hoje em dia para designar o termo antigamente chamado de andropausa, ele tem na definição o critério clínico e o critério laboratorial. Ou seja, você tem que ter as duas coisas, os dois pilares, para você ter o diagnóstico da chamada andropausa. Qual o critério clínico? São sintomas. E quais sintomas são? Perda de massa muscular, irritabilidade, dificuldade de perda de peso, ganho de gordura corporal, disfunção erétil, redução da libido, perda da pilificação corporal, dos pelos no corpo, alterações do perfil lipídico, entre outras questões, podem ser atribuídos aos sintomas clínicos da andropausa ou distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. E aí vamos para o critério laboratorial. Laboratorialmente, nós temos uma queda dos níveis de testosterona, principalmente a partir dos 40 anos de idade. Isso acontece percentualmente 2% ao ano da queda do nível de testosterona relacionado com o envelhecimento. E aí, a partir de um certo patamar de testosterona, que nós não temos um valor unicamente aceito, normalmente alguma literatura que fala 250, outras até 356 nanogramas por decilitro, nós temos, abaixo desse patamar, esperamos que o paciente venha a ter sintomas. E os sintomas são esses que eu listei anteriormente para vocês. Certo, aí faz a reposição. Exato, e aí nasce a necessidade de fazer reposição. É bem diferente a reposição de testosterona para esse propósito do que a reposição de testosterona para ganho de desempenho esportivo, ganho de desempenho, ganho de massa muscular, né? Porque muitas vezes o uso androgênico nesse sentido é para outro propósito, para outro fim, e a gente tem as consequências em algumas situações do uso inadequado da testosterona. Rotineiramente, nós temos preparos, sejam parenterais, intramusculares, e preparos orais e transdérmicos utilizados para fazer reposição de testosterona. E nós colocamos as alternativas para o paciente, a partir do diagnóstico estabelecido, de como como faríamos a reposição de testosterona, e o paciente participa dessa decisão da reposição de testosterona e qual método ele deseja, de acordo com a rotina diária que ele tem, para utilizar para a reposição da testosterona. Tá certo. Agradeço aqui então a Shirlene, que foi quem mandou essa pergunta aqui para a gente. E eu quero saber como que as mulheres podem convencer esses homens a irem atrás de um médico. Tem alguma forma delas abordarem eles? O que elas podem falar para esse pai, para esse irmão, para esse marido que é relutante ali a procurar um médico?
Olha, vou primeiro apresentar um dado estatístico, principalmente no que se refere a câncer de próstata, os dados são bem assustadores ainda hoje. No Brasil, por exemplo, nós temos uma morte de câncer de próstata a cada 38 minutos, ainda hoje. Lembrando que o câncer de próstata tem uma porcentagem de cura muito grande, né? Sim, se for tratado. isso é importante. Então, o que nós temos que fazer diante dessa situação? Aproveitando as altas porcentagens de cura que o tratamento oferece. A gente tem que pegar a doença numa fase que a doença é curável. Simples assim. A partir do momento que você tem bons resultados com o tratamento, esses bons resultados eles só são obtidos quando nós temos a doença na fase inicial. E a fase inicial é justamente a fase onde a doença não dá sintoma nenhum. Esse é o problema. Esse é o quesito mais importante. Se você tem uma doença que não dá sintoma na fase inicial, e a fase inicial é a fase de maior interesse para o diagnóstico, é a fase onde você pode ter impacto sobre o tratamento, como é que você vai pegar essa doença na fase inicial? Fazendo exames rotineiros, fazendo check-up, fazendo o que a gente chama de screening prostático. Rastreamento do câncer de próstata. E de quanto em quanto tempo é importante ir ao médico? Isso vai variar de acordo com cada faixa etária? Varia sim. Falando especificamente do rastreamento para câncer de próstata, ele é feito rotineiramente, a partir dos 50 anos de idade. Mas nós temos que frisar o seguinte, que em pacientes que têm fatores de risco para câncer de próstata, e quais fatores são os fatores de risco importantes? Pacientes da raça negra, pacientes com caso na família de câncer de próstata ou pacientes obesos, esses exames devem ser feitos a partir dos 45 anos de idade, uma vez ao ano. E quais seriam? Só para a gente explicar, pessoas na família, a gente está falando do quê? De pais, avós, irmãos? Pai, tio e irmão, basicamente. Basicamente isso. Ascendente de primeiro e segundo grau. Pois bem, nessa situação, nós temos que antecipar e fazemos os exames anualmente, e aí entra 2 pilares para a gente conseguir o diagnóstico precoce do câncer de próstata no consultório. PSA e exame físico da próstata ou exame digital da próstata ou toque retal. Nós realizamos e devemos, conforme a orientação da Sociedade Brasileira de Urologia, realizar esses exames para, sim, triarmos o paciente, se diagnosticado uma alteração em algum desses exames, indicarmos uma biópsia de próstata. Fazemos esses exames todo ano, até os 75 anos de idade, ou quando o paciente tem uma expectativa de vida de até 10 anos, né? Maior ou igual a 10 anos. Por que para-se aos 75 ou quando o paciente tem uma expectativa de vida menor? Por que faz isso? Porque, na verdade, se fizermos o diagnóstico de câncer de próstata no paciente muito idoso, com expectativa de vida curta, pouco acrescentamos na melhora da qualidade de vida dele, porque se diagnosticarmos nessa fase, nada faríamos. Entendi. Somente acompanharíamos. Que é o prazo que a doença levaria para crescer, para evoluir. Entendi. Entendeu? Por isso que a doença tem um crescimento lento e indolente. Então, por conta disso, nós temos que fazer o diagnóstico nessa faixa etária, na fase inicial, na fase que a doença é localizada, preferencialmente, e aí obtemos bons resultados. Aí, beleza, vamos esperar. Desculpa o termo interromper. Mas falando da possibilidade, não, não estou sentindo nada, não devo ir ao médico. Muitos homens pensam dessa forma. Você pensa, muita gente pensa dessa forma. Se esperarmos a doença dar sintomas, o câncer de próstata dar sintomas, 90% dos casos a doença já vai estar numa fase avançada, no qual o tratamento não é mais curativo, o tratamento é paliativo. Então, esperar ter sintomas relacionados ao câncer de próstata para poder ir ao médico é um equívoco, no mínimo. É um equívoco e é contraditório, porque muitas vezes o homem deixa de ir ao médico por medo do procedimento
E aí depois o tratamento de um câncer descoberto em fase avançada é muito mais doloroso, é muito Sim. mais invasivo do que o exame que acontece ali rapidamente, né, doutor? Com certeza. Aham. Muito mais invasivo. E outra coisa também, importante destacar que o exame físico da próstata, ele não tira a masculinidade do homem de forma alguma. É um exame rápido, é um exame indolor, é um exame que dura 5 segundos e dá muita informação para nós médicos urologistas. Por que a gente ainda hoje tem que utilizar dessas duas ferramentas e não somente o exame de PSA, por exemplo? Vamos fazer só o exame de sangue, está tudo certo, Já é está suficiente. tudo bem, já é suficiente. E aí o pessoal de casa, às vezes, está pensando que está... Não, eu estou realizando. Um médico não especialista, faço os exames com o meu clínico geral, PSA, e estou satisfeito. Com certeza, dessa forma, estou seguro. Estou livre dessa possibilidade de ter câncer de próstata ao longo dos anos. É também um equívoco. Por quê? O PSA, na fase inicial, nos pacientes que têm câncer de próstata na fase localizada, na fase inicial, ele pode ser normal em 15% a 20% dos casos de câncer. O paciente com câncer de próstata maligno, se você optar, pegarmos aquela população de interesse nessa fase, 15% a 20% desses casos vão ter PSA normal. Então é um número que pode representar risco, com certeza. Doutor Com Raul certeza. Moreira, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Falamos bastante a respeito do câncer de próstata, mas vale lembrar que várias outras doenças também são diagnosticadas. O resultado de um exame feito ali, o diagnóstico precoce, com certeza pode ser o diferencial para a vida de muitos homens que estão acompanhando a gente agora. Então, vai lá, procure o seu médico, faça um check-up ali, busque informações, não tenha medo, não tem problema nenhum em buscar ajuda antes, né, doutor? Fazer ter essa rotina aí é muito importante, com certeza. Até uma próxima oportunidade, viu? Até uma próxima oportunidade. Esperamos retornar outras oportunidades também para poder tocar nesse assunto em relação à atenção que o homem tem que ter à saúde. Estamos à disposição de vocês. Eu trabalho no Hospital Vila Nova, no Hospital Anis Rassi. Qualquer coisa, estamos à disposição de vocês, só entrar em contato conosco. Combinado, doutor.